És educadora e vais receber na tua turma um bebê que usa fraldas reutilizáveis e não sabes o que é que has de fazer? Fica neste vídeo até ao fim porque eu vou-te explicar tudo o que os pais te vão enviar e como é que vais usá-los no teu dia a dia facilmente. É muito provável que recebas umas 3 ou 4 peças diferentes e vamos simplificá-las porque não é nada do outro mundo. Vamos tirar daqui de cima, eles estão todas aqui, basicamente é os toalhetes dentro de um saco já prontinhos a usar, um saco para colocar as fraldas sujas e depois as fraldas. E nós vamos fazer este vídeo por partes. Vou-te explicar como é que se usam os toalhetes, como é que vais colocar as fraldas e ajustá-las, que assim vais conseguir usá-las no dia a dia facilmente. Vamos começar então pelos toalhetes. Os toalhetes, por norma, nós recomendamos que os pais os enviem prontos a usar, que é para vocês, educadoras e auxiliares, terem uso dos toalhetes reutilizáveis tal e qual como fossem descartáveis. Basicamente, eles estariam já molhados, vocês retiram do saco, ele está fechado, retiram do saco, limpam o bebê e depois pegam no toalhete e vão colocar dentro do saco, onde vão depois colocar as fraldas sujas, ok? Assim. E depois, este saco fecha, é totalmente estanque e não vai haver nenhum mau cheiro. E alguns sacos são como este, vocês depois podem pendurar e facilmente conseguem aceder ao saco quando precisar. Então, o assunto dos toalhetes está feito. Há pais que preferem usar os toalhetes sempre secos e para vocês a diferença é que eles vão enviar um spray e que, quando no momento de fazer já a muda da fralda, molhas primeiro o toalhete, lavas o bebê, e está feito. Depois, a partir daí, é sempre igual. Mas nós recomendamos que sejam sempre prontinhos de usar, que é para ser mais fácil no dia a dia. E depois, pronto, o saco das fraldas é só mesmo para colocar as fraldas sujas. E tenho aqui 3 fraldas que normalmente são mais fáceis de usar na creche e eu vou-te explicar como é que as vais usar e qual é a diferença entre cada uma. Importante. Nós recomendamos, para facilitar o vosso dia a dia dos pais, enviarem todas as fraldas com estes paninhos por dentro. Se o paninho for de tecido, ele vai, junto com a fralda, fica dentro da fralda e coloca-se dentro do saco depois para lavar. Se for de papel, o que faz é, quando tem cocó, isto é descartado no lixo, ok? Como deveriam fazer com as fraldas descartáveis também. Se tiver xixi, podes deixar dentro da fralda porque os pais podem querer lavar isto no final do dia porque isto também pode ser reutilizado. Se não tens tempo de fazer nada disto, simplesmente fechas a fralda com o cocó, com o xixi, tal e qual como está, que depois os pais, quando chegarem a casa, tratam de tudo, ok? É só mesmo para saberes. Isto ajuda com que os pais protejam as fraldas de creme e ajudam a tirar o cocó da fralda. É só isto extra que poderias receber. Vamos então mudar 3 tipos de fraldas. Vou mostrar as fraldas de bolso que são as mais comuns. Esta fralda é de 2 peças e usa uma musselina, mas não tens de fazer dobras, ela já está pronta a usar. E há alguns pais que usam porque são económicas. E depois, temos aqui uma fralda ajustada, não precisas decorar estes nomes, vais ver como é que se usam. Também são 2 peças e estas normalmente os pais enviam para quando o bebê dorme às cestas, porque eles podem fazer muito xixi. Vamos então aqui trazer um nosso Albertino e mostrar estas fraldas, como é que elas são por dentro e como é que elas se ajustam. Vou-te explicar primeiro como é que funciona uma fralda de bolso. Os pais vão-te enviar isto tudo direitinho e basicamente ela tem molas. Quando é preciso ajuste em altura, os pais vão-te enviar isto já prontinho e não precisas de andar a mexer porque eles vão saber qual é que é o melhor ajuste. Quando tiras a fralda não tens de abrir as molas de baixo, só a cintura que é para colocar as fraldas. Estás a ver aqui o paninho? Seria assim como os pais enviariam isto pronto e ela depois tem esta película por dentro e os absorventes estão aqui dentro. Mas tu não precisas fazer mais nada, ou seja, tens isto e vamos então aqui fazer a muda ao nosso Albertino. Esta fralda sai, ok? Limpas o que tiveres a limpar com os toalhetes. Fechas isto como se fosse uma descartável. A diferença é que isto vai depois para o saco de fraldas sujas. E vamos então colocar esta fralda com o paninho assim. A partir daqui é quase como se fosse uma fralda descartável. Colocas a fralda normal. Normalmente, este bebê é muito pequenino, tem 3,5 kg, tu vais receber o bebê já com 5, 6 meses, são maiores. Então, tu colocas mais ou menos a fralda a nível do umbigo. Aqui fechas a fralda, se não o fizeres podes fazer depois. E depois, esta fralda tem molas, ok? Eu sei que as pessoas estão habituadas a usar mais fraldas com velcro, mas é igual. Vais colocar sempre uma mão por baixo, vais puxar as asinhas da fralda para cima, puxas para cima e metes as molas. Podes até meter, se quiseres, as do centro,
primeiro, depois colocas as outras. Colocas aqui e não precisam de ficar simétricas, ok? O que eu estou a fazer com o colocar a mão por dentro, asseguro que eu não estou a pressionar a barriga do bebê e asseguro que o ajuste na cintura fica bem. Tens de conseguir passar os dedos aqui facilmente e depois corriges. Isto tem de ficar bem metido na virilha, ok? Assim. E tens de conseguir também passar um dedo aqui e outro dedo aqui. Quando levantas o bebê, confirmas só que não ficou nada de fora. Aqui estes absorventes podem ocasionar fugas, não é absorvente, é a fralda, e colocas isto por dentro e o bebê está pronto. A seguir é fazer uma muda normalíssima, como se fosse uma fralda, mas vamos usar para este vídeo outro exemplo. Vamos a isso? Agora vou-te mostrar então o sistema que é mais económico, que pode ser feito com musselinas, que são as fraldas antigas, ou com predobradas. Eu aqui tenho uma predobrada e eu escolhi esta fralda que ela é muito grande aqui para o nosso Albertino. Vou fechá-la, mas ela vai ser muito grande e assim vou-te mostrar os erros que vão acontecer e que podes evitar para não teres as fugas na creche, ok? Devia ter feito isto antes, mas pronto, já fechei a fralda. E como é que é a fralda? São duas peças. É uma capa, que esta é a parte impermeável. Esta por acaso tem dupla virilha. E depois temos este tecido. Não tens de fazer dobras nenhumas, ok? Portanto, isto vai ficar assim e os pais vão-te enviar a fralda, o conjunto assim já feito, ou podem-te enviar várias destas dobradas e tu vais usar a mesma capa várias vezes. Então, vamos tirar esta. Isto então assim fechas, usas o toalhete para limpar o bebê, ok? E vai tudo junto assim para o saco de lavar as fraldas. Se conseguires, fecha só assim, sobretudo se tiver cocó, que é para não ficar a dançar na fralda. Isto tudo sujo vai para o saquinho das fraldas e está feito. Então, aqui, vamos só pôr um liner reutilizável, que é para ver como é que ele fica. E vamos então colocar a fralda, ok? Igual, metes a linha do umbigo, neste caso a capa é de velcro, e tu podes fechar isto primeiro se quiseres, e depois fechas a capa. Olha aqui, muitos erros a acontecer. Isto não vou conseguir ajustar como deve ser no bebê, está bem? Aqui o que eu fiz foi puxar para cima, que é para fechar nas pernas, e depois para a frente. Mas isto é enorme, tenho aqui quase 3 dedos. Se isto acontecer, a fralda está muito larga, isto eu tenho de ficar todo dentro da fralda, mas o que vai acontecer aqui também é que, como a fralda é muito larga, esta fralda vai ter fugas, ok? Portanto, não te preocupes que os pais vão ter esse cuidado de enviar as fraldas do tamanho certo. Mas tu, quando estiveres a ajustá-las, tens de conseguir fechar. Outra vez, eu não vou conseguir porque esta fralda é mesmo muito grande, ok? E vai ter sempre, isto é demais, só deves conseguir passar um dedinho. Vamos ver aqui atrás, aqui está tudo bem. Seria, se nós conseguimos fazer o ajuste bem com esta fralda, era só isso. E depois na muda seguinte, então, se os pais te enviaram os conjuntos completos, isto vai tudo para lavar. Se não, o que deves fazer é retirar isto. Idealmente devias conseguir arejar, mas eu sei que nas creches não tem espaço, e podes então colocar uma outra aqui limpa, ou seja, este estaríamos a fazer de conta que está limpa, colocas outra vez e usas como se fosse uma muda nova. E faz isto no máximo até 3 vezes no mesmo dia. Mas eu não recomendo que os pais façam isto, eu recomendo que te enviem os conjuntos prontinhos, que é para ser super fácil. E vamos então ver a fralda das cestas, que é a última, que é porque é muito absorvente. E vamos então à última, que esta é a que nós recomendamos para cestas em bebês que fazem mesmo muito xixi. Eu já fechei e ela está prontinha para usar. Basicamente isto é uma capa. Eu vou fechar só aqui os velcros, que é para eles não ficarem colados, enquanto mostramos. Tem a parte exterior, depois a parte por dentro, ela ajusta-se ao corpo do bebê, ou seja, é como se fosse uma fralda da primeira que eu mostrei, mas não tem parte absorvente. E como ela tem toda uma camada de tecido, é mais absorvente. O que pode acontecer nos bebês assim mais velhos, com mais de 7, 8 meses, é que isto seja um absorvente. Tu verás aqui o absorvente, mas não tens de te preocupar. Igual, esta como era por tamanhos, eu fechei, que é para servir aqui ao nosso Albertino. E como é que isto se coloca? Primeiro vais colocar a fralda de baixo, porque tem de se ajustar, ok? Colocas. Tem velcros, puxas sempre para cima e fechas a frente. O mesmo aqui. Podes verificar, aqui já consegues sempre garantir que o ajuste na barriguinha está bem. Aqui a partida também está direitinho, ok? E depois, então vamos tratar da capa. A capa tem de tapar toda a fralda, que é para não haver fugas. Vamos colocar a capa, puxamos isto para cima. Os velcros puxamos para cima e para a frente.
E aqui igual, para cima e para frente. Vamos só verificar, aqui temos a fralda de fora, vamos garantir que ela fica por dentro. E aqui a mesma coisa, vamos ver agora do lado de trás. Está tudo por dentro e está feito. Este bebê pode dormir e fazer a cesta tranquila sem que tenha receio que tenhas fugas durante o sono. E os outros tipos de fraldas que podes receber vão ser mais ou menos como estes. Os ajustes vão ser sempre iguais e se quiseres ver mais sobre ajustes e fugas para estares preparado ao receber estes bebês que usam fraldas reutilizáveis, podes ver os outros vídeos que temos especificamente sobre ajustes. E desde que os pais te enviem tudo prontinho a usar, será como usar fraldas descartáveis, só que vais enviar no saquinho de volta para casa para elas as lavarem. E claro, se queres aprender mais sobre fraldas reutilizáveis, porque este mundo às vezes é muito desconhecido, entra na newsletter porque temos muita informação para ajudar a usar fraldas reutilizáveis, mesmo aqueles que não têm os bebês, mas que cuidam deles. Se tiveres alguma dúvida mais sobre como é que usaram estas fraldas e o que é que podes receber, ou mesmo se tiveres algum sistema e estiveres com dúvida, não tenhas receio a falares com os pais, mas podes falar sempre connosco por comentário ou por e-mail, que é para te ajudarmos a ter as fraldas a usar na creche de forma fácil.